partes do som da Amazônia. As línguas faladas na terra indígena Yanomami ecoam, surpreendendo até quem dedica a vida a estudá-las. O que fizemos foi uma ponte entre esse conhecimento tradicional Yanomami e a comunidade científica. E nesse diálogo nós encontramos 6 línguas. Uma delas ainda não estava presente não constava de nenhum catálogo internacional de línguas. Trata-se de uma 6ª língua da família Yanomami. São línguas parentes que compartilham entre si vocabulário, gramática e algum grau de inteligibilidade também. O resultado de décadas de estudos é o registro dos saberes dos povos da floresta. O livro As Línguas Yanomami no Brasil, Diversidade e Vitalidade foi escrito a muitas mãos por Helder Ferreira, a antropóloga Ana Maria Machado e Estevão Benfica Senra, além de 15 pesquisadores da etnia. No Repórter Eco de hoje, você vai conhecer a rica diversidade linguística e cultural Yanomami, um povo indígena ameaçado pela invasão do garimpo ilegal. E veja também: estudo da ONG WWF Brasil alerta para a redução de áreas naturais protegidas na Amazônia. E a nutricionista Neide Rigo ensina a receita de pratos saudáveis com o aproveitamento de folhas, cascas e sementes de vegetais que muitas vezes são jogados fora. A devastação da maior floresta tropical do mundo. Nos últimos 30 anos, 46 unidades de conservação federais e estaduais na Amazônia tiveram área reduzida ou sofreram alguma alteração para permitir atividades com maior impacto ambiental. O levantamento é da ONG WWF Brasil. Unidades de conservação da natureza. Áreas criadas para proteger o patrimônio natural brasileiro. Pode ser um parque nacional como o Fernando de Noronha, destino dos sonhos de muita gente. Uma reserva extrativista na Amazônia, onde a coleta de frutos ou óleos garante o sustento familiar. Ou uma reserva biológica, onde cientistas decifram os segredos da nossa biodiversidade. Sejam de proteção integral, com regras para evitar a interferência humana, ou de uso sustentável, onde as alternativas econômicas estão lado a lado com a preservação, elas são fundamentais. Elas nos proporcionam gratuitamente os chamados serviços ambientais. E esses serviços ambientais são aqueles como a produção da água, ou seja, as plantas retêm a água da chuva, demoram para fazer essa água chegar até o solo, do solo é que elas vão para os rios. Elas também nos ajudam na produção de oxigênio, nos ajudam na mitigação, na diminuição dos efeitos das mudanças climáticas. Maria Cecília Veide Brito foi consultora do estudo realizado pelo WWF Brasil, que mapeou as ameaças às unidades de conservação da Amazônia brasileira. Doutora em Ecologia, a gerente de ciências da ONG, Mariana Napolitano, coordenou o levantamento. Cientistas do mundo todo perceberam que as áreas de proteção à natureza estão encolhendo. Esse é um fenômeno que vem acontecendo cada vez mais, se tornando frequente, especialmente na última década, e por isso criou-se uma plataforma, é uma parceria do WWF com a Conservação Internacional, para monitorar e reportar esses casos globalmente. O levantamento do WWF Brasil na Amazônia mostra que nos últimos 30 anos, entre 88 e 2018, 46 unidades de conservação federais ou estaduais foram suprimidas, tiveram a área reduzida ou tiveram alguma alteração de categoria para permitir a realização dentro delas de atividades com maior impacto ambiental. Então, a primeira coisa foi entender os motivos que levaram à redução ou eliminação das unidades de conservação que já aconteceram na Amazônia. Infraestrutura, especialmente energia,
hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, rodovias, ferrovias, mineração, sobreposição com pecuária e com o cadastro ambiental rural. Existem vários exemplos no Brasil e esses exemplos se aumentaram bastante a partir de 2017, mas antes de 2017 já havia. São vários os impactos quando uma área protegida é eliminada. Primeiro você tem impactos locais, de perda dos ativos que estão ali. Espécies da flora, espécies animais ameaçadas, espécies que a gente mal sabe que existem e que estão protegidas por essa área. Depois você tem também um impacto social, né? Porque existe toda uma economia da floresta em pé, né, relação com ribeirinhos, indígenas, comunidades tradicionais que vivem dessas áreas e muitas vezes são excluídos de outros projetos de desenvolvimento que prevêem a derrubada da floresta. E por fim a gente tem o impacto climático no Brasil e no mundo. Dados públicos do governo federal embasaram o estudo. O grau de ameaça às áreas protegidas está relacionado com a consolidação delas. As que têm planos de manejo e equipes trabalhando correm menor risco do que as que apenas constam na legislação. Acredito que esse trabalho ele traga essas ameaças, mas ele traz também uma ferramenta até para o poder público, de um modo geral, olhar e falar, olha, tudo isso junto causa um problema enorme. Porque às vezes o que se argumenta é falar, não, eu só vou perder um pouquinho, só mais um pouquinho. E quando você olha o conjunto, esses vários pouquinhos se transformam numa área muito grande. As áreas protegidas não são só das comunidades que estão da Amazônia ou das espécies as que elas protegem. Ela é um patrimônio de toda a sociedade brasileira que precisa falar claramente, nós queremos as áreas protegidas do Brasil. Existem estudos que mostram que você pode conciliar produção agropecuária, desenvolvimento com a manutenção das áreas protegidas. Enquanto você vê que não existe, por exemplo, uma relação entre municípios com alto nível de desmatamento e altos níveis de desenvolvimento humano, né? Pelo contrário. Então a gente precisa entender que as áreas protegidas são um ativo de todos e elas contribuem para o bem-estar da sociedade brasileira. Agora, as notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. Uma equipe internacional de cientistas anuncia a descoberta de sinal de vida microbiana na atmosfera de Vênus. Foi detectada a presença nas nuvens do planeta da fosfina, um tipo de gás tóxico e incolor. Ele também existe na Terra, onde é produzido por ação industrial ou por micróbios em ambientes sem oxigênio. A pesquisa foi publicada na revista Nature Astronomy. Relatório da ONU sobre biodiversidade mundial alerta que a humanidade está em uma encruzilhada em relação ao legado que deixará para as gerações futuras. O estudo mostra que o ritmo da perda de espécies de plantas e animais da Terra está cada vez mais acelerado. Quase 60% dos mamíferos que viviam originariamente na América Latina desapareceram nos últimos 500 anos. O amplo estudo sobre o tema revela que o Brasil é o terceiro país com a maior perda de espécies da fauna, atrás apenas da Nicarágua e de Honduras. A Amazônia tem aumento de 68% nos alertas de desmatamento em agosto deste ano, comparado ao mesmo mês de 2019. Foram 1.499 quilômetros quadrados com sinais de desmatamento, segundo a ONG Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Dados oficiais do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, indicam que o número de focos de queimadas no bioma em 2020 já é o maior em 10 anos, 64.498. O vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia Legal, alegou que alguém do INPE que se opõe ao governo
divulga só dados negativos. Depois, em reunião com o diretor do Instituto Darkton Damião, o vice-presidente reconheceu que não sabia que os dados do INPE estão abertos ao público em geral e pediu uma análise qualitativa sobre a situação. Em uma aliança inédita, representantes do agronegócio e de ONGs ambientalistas assinam carta pedindo ações do governo Jair Bolsonaro para reduzir, em alguns meses, o desmatamento na Amazônia Legal. A coalizão, formada por 230 entidades, sugere medidas como a intensificação das fiscalizações. O Pantanal, maior planície inundável e um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, sofre maior devastação. O bioma tem o mês de setembro com mais focos de incêndios desde o início da série histórica de 1998. Foram 5.603 focos de calor em apenas 16 dias, segundo o INPE. 3 meses antes de terminar, 2020 já supera o recorde de queimadas de 2005, 15.756 focos. Este ano, o bioma já perdeu mais de 12% da vegetação. Voluntários tentam salvar os animais. O governo do Mato Grosso decretou situação de emergência. 8 países europeus enviam carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, afirmando que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos do Brasil. O documento do Grupo de Amsterdã é assinado pela Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega, Reino Unido e Bélgica. Esses países compraram, de janeiro a agosto deste ano, 6 bilhões de dólares do agro brasileiro, equivalente a 10% das exportações. Apesar das queimadas e das críticas internacionais, o presidente Jair Bolsonaro afirma, em viagem ao sertão da Paraíba, que o Brasil está de parabéns pela forma como preserva o meio ambiente e que alguns não entendem como é o país que sofre mais ataques vindos de fora. Com a estiagem, altas temperaturas e baixa umidade, os incêndios florestais mais do que dobram no estado de São Paulo. De acordo com o INPE, desde o começo do ano, foram registrados 4.214 focos, 109% mais neste ano do que em 2019. O governo paulista lançou o plano para conciliar a produção do campo com a proteção ao meio ambiente. A iniciativa pretende restaurar 800 mil hectares de vegetação nativa, o dobro da meta prevista para os próximos 20 anos. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Comida natural sem desperdício. A nutricionista Neide Rigo ensina uma receita saudável de polenta de abóbora que aproveita casca e sementes. As campanhas de solidariedade em defesa dos povos da floresta e da vida silvestre pedem o apoio financeiro da sociedade civil. O Pantanal está em chamas e várias organizações que atuam na prevenção e combate aos incêndios precisam de ajuda. Uma delas é o OnSafari, projeto que atua na conservação das onças pintadas e lobos-guarás do bioma pantaneiro. As doações podem ser feitas pelo site oncafari.org/doe-agora. Eu vou repetir, oncafari.org/doe-agora. E a Galeria Amazônica precisa continuar viva e por isso também pede apoio financeiro. A Galeria dos Povos da Floresta comercializa, sem fins lucrativos, o trabalho de artesãos indígenas e de comunidades tradicionais. Diante da queda nas vendas por causa da pandemia, foi lançada a campanha de arrecadação. #Galeria Amazônica Viva. Repetindo, #Galeria Amazônica Viva.
Contribua e faça parte desse exemplo de comércio ético, justo e solidário. O aproveitamento de talos, folhas, cascas e sementes de vegetais é regra para quem quer garantir uma alimentação saudável e saborosa. Essas sobras, que muitas vezes são descartadas, ajudam a compor um prato rico em nutrientes, além de economizar dinheiro. Couve-flor, caiu o preço! Caiu o preço! Uma profissional dedicada a estudar o universo dos vegetais. A nutricionista Neide Rigo está sempre em busca de fontes de minerais, proteínas e vitaminas em plantas pouco conhecidas e também nas mais consumidas. Uma curiosidade que vem da infância. Desde criança eu via minha mãe, meu pai, meus avós que eram da roça, sempre lidando com isso e cultivando, colhendo, levando para a panela. Meus vizinhos também aqui em São Paulo eram de diferentes lugares do Brasil e tinha várias espécies plantadas no quintal, então nas cercas, abóbora, chuchu, taioba, e eu sempre gostei, assim, tinha curiosidade de saber o que era, de onde vinha. Na cozinha da Neide não tem lugar para desperdício. O cardápio é balanceado e o alimento sem agrotóxicos é aproveitado integralmente. Hoje ela preparou uma receita de polenta de abóbora com casca e sementes, acompanhada de refogado de cambuquira. Vamos descobrir o que é cambuquira no Google. Ah, muito fácil, olha lá. Cambuquira é como os mineiros chamam os brotos e flores da abóbora, abobrinha ou do chuchu, que pode ser usada como complemento de diversos pratos culinários, em tortas, sopas, ou omelete, refogadinho ou cozido, e até como recheio de pastéis. Muito bem. Até que eu falei certo, o Tá uso pelo certo. menos, né? Neide, qualquer abóbora você usa nessa receita? Qualquer abóbora, cabotiá, abóbora menina, girimum caboclo, girimum de leite, qualquer abóbora, sério, qualquer abóbora madura. Os ingredientes da receita já estão todos separados. Uma xícara de fubá, uma xícara de sementes de abóbora batida com água e coada, 3 xícaras de água, 350 gramas de abóbora com casca, um maço de cambuquira, que são as folhas, brotos e flores, 4 dentes de alho, sal a gosto, e a pimenta de cheiro é opcional. Então, eu começo diluindo o fubá, eu vou até colocar aqui na panela. Eu diluo ou em água fria, normalmente a gente faz em água fria. Água fria, um tanto de quente e já vira um mingau. Uma xícara de fubá. Uma xícara de fubá para 1 litro de líquido. O preparo é igual ao da polenta tradicional. Neide mexe o fubá até engrossar, acrescenta a abóbora picada, tampa a panela, põe no fogo baixo e deixa cozinhar por pelo menos 40 minutos. Enquanto isso, na frigideira, azeite, alho e pimenta de cheiro. Quando o tempero estiver no ponto, é só colocar as ramas e as flores da abóbora para refogar. Que tipo de nutrientes tem nessa folha de abóbora, nesse refogado? Então, os nutrientes são muito parecidos com o que tem numa folha de espinafre, por exemplo, né? Que tem ferro, tem minerais, vitaminas. Se você for à feira hoje, você vê o que tem, né? Numa feira convencional, você tem ali tem chuchu, beterraba, rabanete, nabo, couve-flor, brócolis. Todas essas hortaliças, elas têm folhas comestíveis. E, no entanto, às vezes na própria feira, as folhas são tiradas e vão para trás da banca, né? Você vê uma pilha de folhas jogadas fora, porque as pessoas muitas vezes não sabem que aquela folha é comestível. Então, a gente come casca de berinjela, de tomate, mas não come casca de abóbora, por exemplo, e do chuchu. Poderia comer essas cascas, né? Porque elas são... Se você separar, isolar a casca da polpa, a casca é mais concentrada.
né? Ela é mais seca, então ela tem mais nutrientes ali e a gente está todo momento jogando fora. A gente poderia ter uma economia de recursos, não só uma economia financeira para o consumidor, mas uma economia para o planeta, né? Economia de recursos mesmo, porque é custoso para o ambiente, né? Você ter uma cultura agrícola, né? Você gasta muita água, você vai gastar com transporte, então acho que a gente tinha que rever, né? esse posicionamento, o que é de comer, né? E o que a gente está deixando para trás. E aguarde, porque o Repórter Eco volta já com mais assunto importante. O ISA, Instituto Socioambiental, lança livro que revela a rica diversidade de línguas e dialetos do povo Yanomami, uma etnia ameaçada pelo garimpo ilegal. O povo Yanomami tem uma rica diversidade cultural que precisa ser conhecida e preservada. Só de línguas e dialetos são 16. Um novo livro revela esse patrimônio linguístico da etnia ameaçada por garimpeiros ilegais que invadem suas terras e espalham doenças como a Covid-19. O fazer, o pintar, o falar. Partes do ser Yanomami. Partes do som da Amazônia. As línguas faladas na terra indígena Yanomami ecoam, surpreendendo até quem dedica a vida a estudá-las. O que fizemos foi uma ponte entre esse conhecimento tradicional Yanomami e a comunidade científica. E nesse diálogo nós encontramos 6 línguas. Uma delas ainda não estava presente em nenhum, não constava de nenhum catálogo internacional de línguas. Trata-se de uma 6ª língua da família Yanomami. São línguas parentes que compartilham entre si vocabulário, gramática e algum grau de inteligibilidade também. O resultado de décadas de estudos é o registro dos saberes dos povos da floresta. O livro As Línguas Yanomami no Brasil, Diversidade e Vitalidade foi escrito a muitas mãos por Helder Ferreira, a antropóloga Ana Maria Machado e Estevão Benfica Senra, além de 15 pesquisadores da etnia. Certamente essas línguas elas estão em estado muito minoritário se comparado ao português, né? E certamente elas ficam também muito mais vulneráveis frente a toda essa pressão da chegada do português, né? Para a população Yanomami, as doenças escapam do fundo da terra quando os não indígenas destroem a floresta para extrair minérios. Doenças como a Covid-19 são chamadas de chauara. Ameaçam a sobrevivência dos povos tradicionais e de sua cultura. Uma mortalidade, principalmente das pessoas mais velhas, né, que pode acontecer com o avanço da Covid-19 pelo território Yanomami, certamente ela ameaça essas línguas que já são faladas por tão poucas pessoas. Então, os velhos, que também são os grandes conhecedores das histórias e dos conhecimentos Yanomami, acabam sendo ameaçados também por essa pandemia, por ser um grupo de risco. Ameaçados pelo garimpo e pelo desmatamento ilegais, os indígenas não se calam. Fazem da língua instrumento de luta pela sobrevivência. As línguas são repositórios da história oral, da história
do conhecimento da biodiversidade local, é um repositório de diversas camadas de conhecimento de uma sociedade, dos grupos que venham a falar aquela língua. Tem algo muito interessante sobre o papel das mulheres na proteção das línguas, porque as mulheres são aquelas que saem menos de suas aldeias e, portanto, elas também têm menos contato com a língua portuguesa. Logo, essas mulheres acabam sendo, de certa forma, as guardiãs das línguas Yanomami. Publicar livros, divulgar filmes na língua Yanomami, ensinar o idioma para os não indígenas que cuidam da saúde dos povos tradicionais são estratégias para manter viva a linguagem ancestral, antes que ela se cale. Há diversas medidas que podemos tomar para ajudar a fortalecer as línguas Yanomami, mas no contexto atual eu temo que voltamos para uma agenda muito primária de defesa do território e defesa da saúde indígena, o que é lamentável. Defender as línguas indígenas é, portanto, defender também esse conhecimento sobre a biodiversidade do Brasil e dos lugares por onde esses grupos passaram. Bora, garimbo! E por hoje é só, mas fica aqui o convite. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com informações sobre temas socioambientais do Brasil e do mundo. Até lá!